Olá pessoal, sou Fernando Tendolini, Head de Renda Variável aqui no Fator. Esse vídeo é para a gente falar um pouquinho do que foi o mercado do mês de outubro e o desempenho do fundo Fator Momento. O mês de outubro foi bastante volátil, com muita emoção. Tanto aqui quanto lá fora, nós tivemos bastantes eventos que conseguiram balançar bastante o mercado. Lá de fora, nós tínhamos a expectativa da eleição nos Estados Unidos, com um empate bastante próximo entre a atual vice-presidente Kamala Harris e o pretendente à reeleição à época, Donald Trump. As pesquisas mostravam um empate, o mercado obviamente tinha apostas com uma acelerada em relação à expectativa do Trump ser de novo presidente e as medidas que viessem a ser adotadas. De uma forma geral, medidas que podem ser mais protecionistas e inflacionárias, o que fez com que as taxas de juros, principalmente longas, abrissem e subissem. Isso traz uma força para o dólar, e isso contaminou, de certa forma, até a cotação do real aqui, num mês de desvalorização bastante forte, da ordem de 6%, e que levou a nossa moeda para 19% de desvalorização no ano. Além disso, nós tivemos algumas novas tentativas da China de sair dessa dificuldade de um crescimento mais potente, mas que rapidamente elas acabaram se enfraquecendo em termos de efeitos. As bolsas reagiram no primeiro momento, mas depois refluíram e fica esse passo de espera em relação à efetividade dessas medidas para voltar a fomentar a economia chinesa. Aqui dentro, a gente tem um cenário, do ponto de vista de economia real, bastante promissor. A gente tem visto todos os indicadores mostrando que a economia está bem, mas isso não tem acalmado a preocupação do mercado em relação à questão fiscal. Se, por um lado, a gente tem a economia forte, a gente também sabe que parte dessa força vem de gastos do governo que foram iniciados desde do início do governo e da transição do antigo governo, do antigo presidente. Isso é importante para a gente estar monitorando, porque apesar dos dados estarem relativamente dentro do que se espera de projeções de curto prazo, o mercado fica muito inquietado em relação às receitas extraordinárias e quanto à sustentação e sustentabilidade disso para que o quadro fiscal brasileiro não se deteriore. A gente teve, fruto disso, também, de novo, um quadro de juro forte, desvalorização do real, e a Bolsa, por conseguinte, não conseguiu segurar. A gente teve um mercado bastante volátil, um mercado de queda generalizada aqui para as ações, e o Fundo Fator Momento teve, neste período, uma rentabilidade bastante diferenciada. Nós tivemos uma alta de 3,7% nesse período, enquanto nós tivemos aqui uma queda do índice Small Cap, que vamos dizer que é onde o universo onde o fundo busca principalmente as suas posições, com queda de 1,4%. O Ibovespa também caiu algo em torno de 1,6% no mês de outubro. O que nos trouxe essa diferença, e que inclusive coloca a rentabilidade do fundo bastante interessante nos últimos 3 meses, foram as posições, principalmente as que estão dedicadas a 2 grandes blocos. Nós temos um bloco ligado ao mercado doméstico importante, empresas ligadas tanto ao setor imobiliário quanto ao setor de consumo discricionário. Então, empresas como a Tenda, que fazem parte da nossa carteira, Cyrela, que fazem parte da nossa carteira, trouxeram uma contribuição importante. Assim também empresas como C&A e Guararapes, que tiveram uma forte alta no mês passado, tiveram contribuições boas. A gente não pode deixar de fora o quadro de Brasil Foods, que também é uma posição importante, aí mais voltada para o ciclo de exportação de margens no setor de proteína animal. Essas foram participações importantes, que somadas aí dão perto de 4% de valorização na carteira neste período. Acho que é importante notar que nesse período, a posição short do fundo também teve um resultado positivo, e o destaque foi a posição vendida em ações da Minerva,
durante este mês. A carteira do fundo, ela está, além desses dois grandes blocos que eu comentei, da parte de imobiliário e a parte de consumo discricionário, a gente não descarta algumas posições também voltadas para o mercado externo para fazer uma espécie de balanço em relação a isso. Então, empresas que têm uma exposição aos mercados externos, até para capturar de alguma forma algum rebound que venha da China, é importante na carteira. E o fundo começa também a ter algumas posições em vista do cenário de novo governo Trump, e com menos regulamentação, portanto, também a gente tem algumas posições inauguradas a partir de agora em BDRs de empresas de tecnologia listadas nos Estados Unidos. Nesse caso, nós temos Microsoft e Meta na carteira do fator momento. Quando a gente olha para a carteira comprada do fundo, nós temos aqui 3 grandes blocos. O primeiro bloco, como já temos adiantado, vem da parte de materiais e exportações. Aqui estão tanto a parte de proteínas, quanto a parte de materiais básicos. E aqui destaque, por exemplo, para a gente estar olhando para empresas como a CBA, com a parte de alumínio, que tradicionalmente será um ganhador com as novas tecnologias. A expectativa é de consumo crescente para os próximos anos. E, além disso, você tem, naturalmente, a expectativa de que, em algum momento, a China possa vir com medidas mais contundentes para tentar reanimar a sua economia. Segundo grande bloco, o bloco de consumo discricionário, esse bloco de consumo discricionário voltado muito mais para o mercado doméstico. Apesar de a gente estar tendo um movimento de alta de taxa de juros no mercado doméstico, a força que vem da massa salarial, do baixo desemprego, da dinâmica de crescimento de PIB que nós temos visto na economia brasileira nesse segundo semestre de 2024, isso tem corroborado bons resultados para essas empresas. Acho que é importante notar que o mês de outubro e início do mês de novembro é o mês de divulgação de resultados relativos ao terceiro trimestre. Em relação a isso, a expectativa é boa e, por isso, também as boas escolhas foram capazes de trazer uma boa rentabilidade para o fundo. Vale a pena colocar ainda o segmento de incorporadoras, que, principalmente focada no Minha Casa Minha Vida, tem trazido bons resultados. As prévias operacionais das empresas durante o mês de outubro e que estão sendo agora corroboradas com os resultados que vêm saindo ao longo dessas 2 primeiras semanas de novembro, também corroboram este bom momento para a carteira. O fundo encerrou o mês de outubro com uma rentabilidade positiva de 3,7, bastante superior à média dos índices de mercado, com quedas aí de 1,4 para o Small Cap, de 1,6 para o Ibovespa. Bom, pessoal, para esse mês era isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo mês. Um abraço a todos.